Olá pessoal, estamos aqui pela Palestras Online para gravar esse material para que vocês possam assistir em casa sobre internação compulsória. É um tema baseado numa lei nova, de junho de 2019, e a gente vai fazer uma abordagem das partes mais importantes dessa lei, é uma inovação, tanto no tratamento da questão antidrogas como política de governo, como política pública, como política de saúde, que muito se falava, mas não havia um tratamento especializado, direcionado para essa área, e falar sobre as novidades e as expectativas a respeito dessa lei nova. Me chamo Mário Balqueiro, estou juiz de Direito em Mato Grosso do Sul desde 2002, começo de 2002, e vamos falar um pouquinho, trazendo também questões práticas do dia a dia forense junto da interpretação dessa nova norma. Então, quando a gente vai buscar essas informações sobre a internação compulsória, que na verdade o nome que a lei usa seria internação involuntária, sem a vontade do paciente, sem a vontade do dependente químico, a Lei 13.840, ela trouxe a modificação em várias leis, dentre elas a Lei Antidrogas, e ela fala sobre o tratamento da questão de drogas como uma política pública, como uma política de governo. E ela vai trazer questões tanto na prevenção como na repressão, como no tratamento da questão das drogas. Porque enquanto nós temos a Lei 11.343, que falou das drogas nessa visão muito mais da questão criminal, e no Brasil passou a se falar da lei de drogas, onde o usuário deveria ser visto muito mais como um paciente, como um doente, do que como uma pessoa infratora da lei. Só que ao mesmo tempo a legislação não trazia remédios mais efetivos para como resolver a questão dos dependentes químicos. É tratamento de saúde, tá? Mas como que é esse tratamento de saúde? Ele é só voluntário, pode ser involuntário. Nós vamos voltar mais à frente aquelas questões que aconteceram recentemente em São Paulo, na Cracolândia, pessoas completamente fora de si, pessoas que só pensam no consumo de entorpecentes. Há uma reprovação social muito grande do prejuízo social que aquelas pessoas geram e, ao mesmo tempo, questões ideológicas discutindo que aquelas pessoas não poderiam ser obrigadas a se tratar. Faltaria amparo legal para que essas pessoas fossem levadas a um tratamento. Nessa Lei 13.840, de junho de 2019, ela vem buscar falar de políticas públicas. Um ponto que ela trata bastante é a necessidade de prevenção, de trabalho sobre drogas nas escolas. Sabemos que boa parte das escolas já tinha esse tipo de trabalho, mas agora a lei vem dizer, não, precisa ter. Mais importante para evitar que as nossas crianças, nossos jovens cheguem às drogas é a prevenção. É a atenção dos pais em casa, é a disciplina, a cobrança dos pais, dos responsáveis em casa, e a atuação da escola como fornecedora de conhecimento também na questão de drogas. Depois vai falar, na lei fala dessas formas de internação e da atuação de políticas públicas para auxiliar no combate a essa questão do vício em entorpecentes. Falando de tratamento, falando dessa questão da internação, que vai ser o nosso foco principal, e falando também da questão da formação dessas pessoas viciadas em drogas ilícitas, em drogas químicas, seja ela da maconha até drogas sintéticas. Então, para a gente falar dessa questão da política de drogas, a gente observa aí no dia a dia, nas mídias sociais, na imprensa, isso não é de agora, já de anos, isso não é de um partido político, isso é de vários governos que passaram pelo país. E a gente vê muita gente falando, mas a questão das drogas, quem usa droga comete crime, não comete crime. A questão das drogas é melhor deixar proibido, é melhor liberar. E a gente vê muita questão ideológica, muitas pessoas discutindo pelo que elas acham, pelo que elas entendem do que é certo. E pouca discussão com base empírica, com base científica, com base do que realmente funciona e o que seria possível adaptar no país. A gente também vê muita gente falando de realidades europeias, mas será que essa realidade europeia, social, intelectual, econômica, moral, é a mesma que a realidade brasileira? Então a gente percebe que há uma comparação tanto quanto
rasa quando as pessoas falam desse tipo de assunto. Na Constituição Federal, artigo 196, né, vocês podem analisar lá depois, tem o texto aí copiado no slide, vai falar que a questão das drogas é uma questão de política pública, a questão de saúde é uma questão de política pública. Então, mas o que o governo vai mexer com isso? Não, mas é obrigação do governo fazer, né? Já era de outros governos terem feito. Então, vem falar da questão da política pública. Mas eu não concordo com essa questão da internação desse jeito, agora falar em internação compulsória, mas é vontade popular, né? O Congresso disse que vai ser assim, é uma lei que tramitou nas formas, né, que a nossa Constituição exige, e o nosso Congresso disse que é assim, nós escolhemos, né? O Congresso é uma forma de atuação nossa, né? Escolhemos nossos representantes e eles decidiram que vai ser assim. A não ser que haja uma ofensa, né, grave à Constituição para que o Judiciário intervenha, né, a vontade da lei, a vontade vai ser aplicada a todos nós cidadãos. Então nós temos uma questão de política pública, nós temos a atuação legislativa, a atuação do nosso Congresso com a sanção do Presidente da República, e chega a hora da gente realmente, quem sabe, passar a trabalhar mais com a questão das ideias, né? Uma coisa que eu cobro muito quando a gente conversa com o pessoal do serviço penitenciário, polícia, né, na justiça em si, é que a gente vê muita discussão sobre drogas, mas com pessoas que não trabalham no dia a dia de drogas, né? A gente vê pessoas defendendo na mídia a liberação dos entorpecentes, mas a gente sabe que o máximo que a pessoa tem de contato com o entorpecente é como usuário, né? Ela não trabalha no combate, na melhora, na preocupação do que essas drogas geram na sociedade. Então, a partir do momento que nós queremos enfrentar a questão das drogas, nós temos que conhecer cientificamente, tecnicamente, na prática, o que as drogas estão fazendo. Saúde pública. O que os médicos pensam a respeito da questão das drogas, né? Quais são as consequências, o que elas geram, o que essas crianças, esses jovens vão ter no seu futuro. Mas a maconha não faz mal, será que não faz mesmo? Né? A ciência mostra que há queima de neurônios, que há prejuízo à inteligência, ao raciocínio, né? Perda de eficiência no estudo, no trabalho. E as outras drogas, né? A ciência mostra que há consequências. Então é preciso que a gente busque informações na ciência, seja qual for o ramo da ciência. Então me parece que eu ouvi pessoas que defendem de forma ideológica a questão da droga, né, não é tão importante quando eu ouço uma pessoa que conhece a questão das drogas pelo ponto de vista médico, científico. Outra questão importante, né, como que a droga, né, o consumo fomenta a questão do tráfico e o que o tráfico gera na sociedade. Eu tenho que saber o que é a justiça, o que é a polícia, o que a agência penitenciária, que trabalha com as pessoas ligadas à questão de crimes e drogas, pensam a respeito do assunto, né? O que as drogas geram, o que elas fazem. Isso é buscar conhecimento de ciências que trabalham com a questão da droga e de forma direta ou indireta com a questão da dependência química. Não porque a pessoa acha bonito liberar ou é contra, ou porque ela usa e não vê nada de mal nisso, né? Confesso que eu não tenho uma opinião tão fechada quanto a questão da liberação ou não de drogas, mas até o momento eu não achei fundamentação técnica, científica favorável, né? Pelo contrário, a gente acha até informações técnicas, científicas contrárias em lugares que liberaram. E que liberaram de uma forma controlada de tratamento, né? Não como as coisas acontecem em países menos desenvolvidos, onde essa liberação acontece normalmente só uma liberação. Bastante importante também nessa questão do combate à dependência química é a atuação das comunidades terapêuticas, narcóticos anônimos, o terceiro setor em geral, né, porque a gente sabe que os órgãos públicos não dão conta de absorver toda essa população, né, que precisa de atendimento. Falta CREAS, falta CAPS e acaba que a comunidade terapêutica, que os Narcóticos Anônimos fazem esse papel bastante importante, muito mais de tratamento das pessoas que precisam de ajuda para parar de serem vítimas, né, dessa prisão que acaba se tornando as drogas. Na prática, quando a gente vai falar que as drogas não trazem, né, problemas, é um problema só do usuário,
nós temos que parar para pensar de forma crítica. Será que é isso mesmo que acontece? Será que a droga faz mal só para ela? Né? Se a gente parar para pensar, né, para os mais jovens não passaram por essa discussão, mas lembram da questão do cinto de segurança, do capacete na motocicleta? Né? Lembro quando eu era jovem, né, mais jovem, quando era criança, existia essa questão dessa discussão. Né? Mas se a pessoa não quer usar o cinto, se ela bater o carro e morrer, ela está fazendo mal para ela mesma. Né? Mas e o capacete? Por que usa? Por que não usa? Algumas discussões onde a gente vê as pessoas defendendo muito mais a vontade delas, às vezes uma questão de cunho ideológico, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu penso assim, eu penso assado, repete o que as outras pessoas falam para elas falarem, mas sem um aprofundamento, né, racional sobre aquilo. A pessoa se acidenta de moto sem capacete, a chance dela virar óbito é maior. A chance dela causar despesa no Sistema Único de Saúde é muito maior. A chance dela ficar inválida é enorme, né? Ou seja, aquela pessoa que poderia estar gerando riqueza, poderia estar gerando trabalho, sustentando a sua família, produzindo no país, vai passar a ser uma fonte de despesa para o país porque ela não usava o tal do capacete, né? Que a chance seria diminuída se tivesse assim, utilizando. E na questão das drogas, né? Será que é uma questão só do usuário? Né? Acho que já passou da hora da gente passar por essa reflexão. A questão do usuário de droga, ele gera problema só para ele? Para quem tem pessoas, conhece pessoas que são usuárias, sabem que não. Né? Só no âmbito familiar já percebe que não é só ele, que a família inteira começa a ter problemas, né, a curto, médio ou longo prazo. Mas e para a sociedade? Essa pessoa não começa a dar problema para a sociedade? Né? Não, mas ele tem dinheiro, a família dá, ele é bem de vida, né? Aqueles argumentos, não incomoda ninguém. Mas ele compra a droga da onde? Né? Ele compra a droga do traficante, que faz o que para ter essa droga, e na disputa do comércio, como que é feito, e assim por diante. Será que a gente não está analisando a questão da droga muito pontual, né? Como uma fotografia, sendo que tem todo um filme por trás daquela história? E essa pessoa está produzindo? Ela está fazendo diferença na sociedade ou está causando problema? Né? Na questão da saúde, né? A psiquiatria, de forma maciça, pelo menos com os médicos com quem eu já conversei, falam que a questão da droga ela tem uma alta chance de desenvolver problemas mentais. Às vezes aquela pessoa que já tem, né, uma proximidade, ele é quase que fronteiriço com um problema esquizofrênico, por exemplo, e ela passa a usar droga, aquele problema vai transbordar, vai aparecer. Sem contar outras síndromes, a questão da dependência em si. Aquela pessoa que começa usando droga, daqui a pouco ela não quer mais trabalhar, ela só quer usar droga, ela começa a ficar violenta, né, para usar droga, seja na abstinência, ou seja quando usa a droga e fica fora de si, né, drogas mais pesadas. E mesmo a pessoa que usa só maconha, mas não consegue dinheiro para comprar maconha, daqui a pouco ela quer comprar e aquela abstinência vai deixando ela revoltada, agressiva, consequentemente perigosa. E o que isso pode acontecer na sociedade? Desde 2002, né, na magistratura, quase que o período todo trabalhando com direito penal, e a gente percebe que a questão dos entorpecentes estão intimamente ligadas à questão da violência. Né? Os crimes patrimoniais, crimes no ambiente doméstico também, homicídio, crimes sexuais, a influência da questão das drogas na questão criminal é bastante alta. Então, eu só defender que a questão da droga é pontual, é daquela pessoa, me parece não só ingenuidade da pessoa, mas um tanto de desconhecimento também, claro, respeitando a opinião em contrário, mas pelo menos é o que eu tenho visto. Então, vejam que na questão criminal, na questão familiar, na questão social, na questão de saúde, de despesa pública, né? Vejam o quanto nós temos que parar para pensar na questão da dependência química. O custo social que essa pessoa representa. Né? Porque a pessoa que não tem dinheiro para comprar o crack, ela vai fazer o quê? Ela vai entrar numa situação de desespero, que ela começa a furtar, outrora ela começa a roubar, ela vai perceber que ela vai conseguir pouco dinheiro com pequenos furtos, ela resolve fazer uma coisa maior, resolve se unir para fazer alguma coisa maior, ela resolve vender a droga, porque ela vê se ela comprar um pouquinho, mas se ela comprar mais, ela compra mais barato e ela vende para usuários, ela vira traficante e assim por diante.
E a hora que ela está vendendo, ela quer cada vez mais gente para comprar. E daí ela vai atrás de quem não usa para passar a usar, né? E aí, né, nossos filhos, nossas pessoas próximas podem, uma hora ou outra, acabar sendo influenciadas por isso. Então nós não podemos pensar de uma forma um tanto simplista, um tanto ingênua, que as drogas seria só é uma pessoa doente que precisa de ajuda. É muito mais complexo, é muito mais grave do que isso. São pessoas que são retiradas do mercado, né, ou nem entraram no mercado econômico, né, trabalho, ou que estavam no trabalho e por causa das drogas saem, ao invés de gerar trabalho, gerar riqueza, sustentar filhos, passam a gerar problemas, a gerar despesas para o país. Quando essa lei, né, passa a ser estudada, né, a gente percebe que há um trabalho de política pública nessa lei, onde ela começa a falar de prevenção, né, que é importante a atuação na escola, semana de divulgação da questão das drogas, que vai ser todo final de junho, né, todo ano, o trabalho constante nas escolas, o trabalho de prevenção, né, seja nos serviços de assistência social, seja no Sistema Único de Saúde. Para quê? Para que as pessoas encontrem amparo, né, nos órgãos do governo, nessa questão aí, órgãos de educação e de saúde, na questão da prevenção, né? Porque às vezes a pessoa ela tem um problema de depressão, ela tem um problema de muita ansiedade, está passando por uma fase difícil na vida, e às vezes alguém apresenta a tal da droga para ela dizendo que aquilo vai ajudar, e no fim ajuda no primeiro momento e vira a prisão no segundo ou terceiro momento da vida. Então, a lei volta a frisar o que a gente já sabe, mas agora está na lei, que a prevenção é bastante importante, né? Do mesmo jeito que é melhor eu tomar vacina do que ficar doente, né? A prevenção é melhor do que eu usar droga e depois passar pelas consequências de uma pessoa dependente e entorpecente. Então a gente vê a lei falando em algumas partes da lei na prevenção, né, na atuação do sistema de assistência social, saúde e educação, na capacitação profissional, como tem aí, o que as pessoas devem ser estimuladas a fazer cursos técnicos para que elas sejam inseridas no mercado de trabalho. Porque às vezes também a pessoa consegue largar das drogas, não quer mais aquela vida, mas também não trabalhou, há muito tempo não trabalha, já é taxada pela sociedade como uma pessoa que vai dar problema, ela também não consegue emprego, consequentemente favorece que ela retorne ao ciclo vicioso das drogas. Então é importante também essa questão da reinserção social, familiar, tratamento médico, e para que essa pessoa consiga, né, voltar ou ser inserida no mercado de trabalho. As comunidades terapêuticas nessa lei, né, no artigo 26A, fala das comunidades terapêuticas. Em Campo Grande nós já trabalhamos em alguns momentos encaminhando pessoas para comunidades terapêuticas, inclusive às vezes até por WhatsApp. E é bastante importante, porque às vezes a pessoa ela não quer ficar internada, mas se disser que é para uma comunidade terapêutica, que é numa chácara, que é num local, né, que tem estrutura, que ela não vai... que no primeiro momento, se ela conseguir fazer o tratamento sem medicação, né, vai ser estimulado isso, porque lá não é um tratamento médico, né, ele é psicológico, religioso, ocupacional, e é bastante útil, seja nesse tratamento inicial, né, que é interessante, seja para aquelas pessoas que passaram pelo tratamento, né, hospitalar, de internação, para que ela não volte para o mesmo ciclo vicioso do local onde ela vivia antes, né. Às vezes me parece interessante ela passar como se fosse uma adaptação social nas comunidades terapêuticas para então sim voltar para a vida em sociedade sem controle, sem vigilância, né, de nenhum órgão público, né, diretamente. E a questão do Narcóticos Anônimos. Para quem não conhece, eles funcionam igual o Alcoólicos Anônimos, com reuniões, né, via de regra semanais, às vezes em alguns municípios, em alguns locais aí com reuniões mensais, quinzenais, mas normalmente são semanais, onde as pessoas, né, trabalham sobre a questão das drogas. Via de regra com pessoas que já foram dependentes, que conseguiram se livrar dessa droga, né, dessa porcaria, e vão lá dar as suas informações, o seu conhecimento, trocar ideias, né, trocar preocupações para que consigam, né, mudar de vida. Na lei de drogas, no artigo 23A em seguida, vendo a lei, vocês vão poder perceber
que vai falar lá da internação, né? Então, a internação que parecia que era um pouco um mito, né, uma discussão um tanto ideológica e pouco científica, na lei ela vem falar da internação do dependente químico. Quando, né, quando outras medidas não surtirem efeito, quando o médico, né, vejam que a lei frisa, quando o médico avaliar que a internação é necessária, não é achismo, é uma avaliação técnica do médico, não é opinião de artista, não é opinião de alguém que usa droga, não é opinião do político, é opinião do médico, dizendo, essa pessoa não consegue mais se resolver, né, se melhorar sozinha, ela tem que ser internada, né? Então, para que haja internação, tem que haver avaliação médica. Essa internação médica, ela vai levar em consideração tipo de droga, a gravidade, né, a intensidade dessa dependência, se realmente outros métodos de tratamento não vão surtir efeitos, não são suficientes, se já foram tentados e não funcionaram, ou se nem adianta tentar porque a situação é grave, e daí vai encaminhar para tratamento via internação. Essa internação, ela pode ocorrer de duas formas, né? No parágrafo 3º vai falar dessas duas formas da internação. A primeira, conhecida, já bastante utilizada, é que é a internação voluntária. A pessoa é esclarecida sobre o que ela está passando, né, sobre a necessidade dela buscar socorro, e seja via órgãos públicos ou órgãos de saúde particulares, ela vai ser internada. Essa internação dura, né, em média de 30 a 90 a 6 meses, a 90 dias a 6 meses, e na lei ela fala que essa internação ela vai ser de até 90 dias, né? Me parece que aqui a questão do prazo ela está bastante ligada também com a capacidade do Estado de absorver, né, essa população para ser tratada. E fala da internação involuntária, né, que é aquilo que as pessoas chamam, né, no dia a dia da internação compulsória, obrigatória. A pessoa não quer se internar, mas vai ser internada assim, né? E o que a lei fala? Que é possível a internação compulsória, a internação obrigatória e involuntária, quando a família pedir essa internação voluntária, né? Quando a família procura os órgãos de serviço social, os órgãos de saúde, dizendo que o filho, o irmão, o pai, o marido não tem condição nenhuma, está perdido no mundo das drogas e precisa de ajuda. Vejam que a lei identifica a questão de que a pessoa não tem uma capacidade mental plena, né? Isso o direito penal já vinha fazendo, mas parecia que o direito penal era uma coisa e a questão do tratamento do dependente químico era um outro sistema completamente independente, quando a gente sabe que no sistema jurídico isso não é correto, isso não existe. Vai para o serviço público que vai fazer esse encaminhamento para a internação da mesma forma, quando o médico avaliar que é necessário, de acordo com o tipo de dependência, tipo de droga, necessidade do tratamento. Qual que é a diferença aqui? Na internação compulsória, que realmente é a novidade da lei, basta que a família queira, né? Não é que o dependente queira, a família quer que ele se trate e verifica que ele precisa dessa ajuda. E quando não tem família, né? Que daí me parece que é o grande problema nas grandes cidades. O serviço de saúde e o serviço de assistência social podem fazê-lo, né? Exemplo lá da Cracolândia, né? Há pouco tempo, se eu não me engano, no começo do governo Dória, foi feito, né, o recolhimento daquelas pessoas para que elas fossem esclarecidas e levadas a tratamento. Aquilo gerou uma repercussão enorme, muita gente apoiando, muita gente sendo contra, e a questão da legalidade daquela operação, muita crítica ideológica em cima, né, pouca crítica científica, né, sobre aquela atuação, mas agora, pela lei, né, está bem claro que é possível atuar. Pela atuação de órgãos de saúde e de serviço social, se a avaliação médica mostrar que a internação é necessária, eles podem sim ser obrigados a se tratarem. Mas está certo, né, as pessoas serem obrigadas a se tratar? Vejam que não foi por acaso que eu vim abordando a questão do ônus social, familiar, econômicos, né, que as pessoas dependentes químicas geram, né? Para quê? Para que a gente perceba que não é só ela que está sofrendo com aquela dependência química. Ela gera todo um problema social ao entorno dela, né? Toda a sociedade que orbita em torno dela. Agora imaginem muitos dependentes químicos, a quantidade dos problemas que derivam dessas pessoas.
Então elas precisam sim de socorro, porque será que elas têm condições, né, de optar se ela quer se internar ou não quer se internar, se ela quer se tratar ou não quer se tratar? Ah, não, eu acho que ela tem condição. Me parece que não, né? O direito penal, há bastante tempo, né, se a gente for analisar lá a questão das elementares que formam o crime, a gente vai ver que o último item é o juiz vai analisar a culpabilidade. Se aquela pessoa ela tem potencial conhecimento da ilicitude, se ela tem condições de saber que o que ela faz é certo ou é errado, se ela conseguia se autodeterminar, né, para se controlar, ou se ela estava numa situação que ela não conseguia, e se ela tinha uma idade mínima, né, que a legislação exige, etc. E a legislação e os tribunais são pacíficos em dizer que se o médico atestar que aquela pessoa não sabia o que estava fazendo em razão da profunda dependência química, ela não tem condição de responder pelos seus atos. Ela é incapaz. Ela não tem capacidade de autodeterminação, de controlar sua vontade, seus anseios, etc. E isso levou com que ela praticasse crimes. E daí, como uma doença mental, né, ela vai responder de uma forma diferente. Então, se assim o direito penal já o via há tanto tempo, como é que o mesmo sistema jurídico quer exigir que essa mesma pessoa que não tem capacidade mental opte se ela quer se tratar ou não quer se tratar, né? Ou seja, o nosso sistema jurídico já disse, né, com esse entendimento, né, consolidado, pacificado, que essa pessoa não tem condição de decidir. Se ela não tem condição de decidir, pessoas que querem o seu bem têm que decidir por ela. E para isso, a inovação dessa lei, ao dizer que a família, e na falta da família, serviços de saúde, né, e questões, serviço social e de saúde, podem fazer às vezes dessa família. Ou seja, naquele exemplo que eu comecei a falar da Cracolândia em São Paulo, poderiam os órgãos do governo abordar aquelas pessoas, né? Tive recentemente num congresso em São Paulo, parecia num filme de zumbis, pessoas andando no centro, né, que não sabiam onde estavam, para onde iam, andando em bloco, né, para um lado e para o outro. Diz que aquilo durante a madrugada aumenta muito. E são pessoas que vivem ali, vivem na rua, né? Na cidade onde eu trabalho também tem alguns pontos de pessoas que fazem isso. Então a vida delas é viver pela droga, para a droga, né? Ela quer algum dinheiro para consumir droga e fica nesse ciclo vicioso, sem condição de decidir nada, né? A gente, há alguns anos trabalhando na execução penal, né, da capital, a gente percebe que as pessoas, quando são presas, né, aí elas têm vontade de se tratar. Não, mas eu uso drogas, eu preciso de ajuda, eu quero me tratar. Na verdade, a gente percebe que o que elas querem é trocar a prisão pelo tratamento, né, ou não responder pelos seus atos. Porque enquanto ela estava solta, ela não queria se tratar, né. Muitas vezes a família vem e diz, eu tentei, eu levei, internei, ela não fica, ela foge, eu não consegui a vaga, eu sou pobre, tem que ser local privado e assim por diante, né? Então, a pessoa que praticou atos errados, ela tem que responder e depois sim a gente tem que buscar ajudar essa pessoa que ela precisa de tratamento. Nessa questão aí da internação, no parágrafo 5º, né, vai falar do procedimento, né, das fases do procedimento. Aí, como eu já disse, analisando o tipo da droga, a intensidade dessa dependência, sempre por avaliação médica, e essa pessoa vai ser internada. Depois que ela for internada, né, são comunicados órgãos de fiscalização, como, por exemplo, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Aqui outra inovação da lei, bastante interessante, porque antes, o que nós víamos no dia a dia do fórum? A família desesperada com aquela pessoa, né, com dependência química, pedindo uma autorização do Estado para internar ela de forma forçada. E daí ficava aquela discussão, pode, não pode, né? Por ordem judicial pode, mas a família não consegue, espera, a pessoa está agressiva, está dando problema em casa, conseguir a vaga num lugar para tratamento, mas no interno, porque ele não quer, tem que ter uma autorização judicial. Na lei, a ideia foi inverter esse ônus, né? Se tem uma avaliação médica apontando que a gravidade dessa dependência e que ela precisa de tratamento via internação, se interna. Os órgãos de fiscalização são avisados, né, dentro de 72 horas. O Ministério Público e a Defensoria Pública podem avaliar se houve alguma situação estranha, ilegal, e daí buscar o judiciário para desinternar,
para que aquela pessoa seja liberada e não ficar aguardando para internar. Percebem que houve uma inversão, né, do custo da demora para resolver a situação. Então, como a regra é que aquela pessoa realmente precisa, ela vai ser internada. Se excepcionalmente um caso ou outro for visto que há excesso, a justiça pode atuar para desinternar, vai ser invertida a situação. A lei frisa também que a qualquer momento, né, independente dos 90 dias do prazo, essa internação pode ser cessada, né? Se a família que buscou internar depois vê que a situação está melhor e acha que é o caso de desinternar, essa internação pode ser cessada. Tenho algumas resistências quanto a isso, né, apesar da lei dispor assim. Só a minha abordagem crítica aqui é: será que a família realmente entende que já está na hora, né, da pessoa deixar o internamento? Se para internar é o médico que decide, por que para sair a família pode interferir, né? Me parece que, às vezes, quem já trabalha com isso, seja na área de segurança pública, na justiça, na saúde, sabe que o dependente químico ele manipula muitas pessoas, né? São pessoas muitas vezes inteligentes e que usam a doença para manipular as pessoas. Não, mas se não fizer isso eu vou me suicidar. Não, mas ninguém gosta de mim, mas eu estou assim por sua causa. Mas e ele faz com que as pessoas, ele se revitimiza para que as pessoas tenham pena e façam o que ele quer, né? Que ele sair da onde ele está no tratamento, que normalmente no começo não é fácil, e para que ela possa voltar e daqui a pouco estar usando drogas de volta. Conversando sobre esse tema, né, com profissionais que atuam na segurança pública, foi questionado, mas e o resultado, né? Na semana que a lei foi sancionada, também a imprensa, né, um órgão aqui de Campo Grande, me perguntou sobre a expectativa dos resultados imediatos, tempo. A resposta que eu dei foi: depende, né? Depende do quê? Depende se a lei vai pegar ou não vai pegar, né? No Brasil tem disso. Pegar no sentido, se os órgãos de governo, municipal, estadual, federal, se os entes federados vão se unir como a lei prevê e vão trabalhar, né, fomentando essa rede de absorção desses dependentes, seja com aparato social, aparato médico, né, locais para não só para prevenção, como para o tratamento posterior, como prevê. Então, se a gente não tiver CREAS, não tiver CAPS, não tiver profissionais da área de saúde, da área social, para atuar com esses verdadeiros zumbis que ficam aí pela rua, né, que são as pessoas que mais sofrem pelo próprio vício. Às vezes a gente vê o comerciante da região reclamando dos seus prejuízos, mas é realmente complicado. A gente tem que se colocar também do lado dessas pessoas e também temos que pensar na família daquele jovem que está ali como um zumbi. Temos que pensar que às vezes aquela pessoa chegou naquele ponto porque ela é vítima de uma situação social, porque às vezes ela não teve amparo em casa, porque às vezes ela, por uma situação de depressão, acabou buscando droga como se fosse um remédio e vai virando uma bola de neve, né? A pessoa quer resolver um problema com outro problema, juntam 2, 3 problemas e a situação vai ficando insolúvel. Agora, se essa lei vai dar resultado, vai depender de nós, da sociedade, né, se a gente vai fazer com que ela funcione, e dos órgãos de governo, tá? Principalmente estimulando a questão, né, das redes, né, de absorção dessa população doente, dessa população que precisa de ajuda, que são dependentes químicos, seja aquele que é dependente dando problema só na sua casa, que seja daquele que já, né, foi abandonado pela família ou não aceita a família e vive nas ruas, né, gerando, né, outros problemas sociais, além de ir se matando aos poucos com aquele tipo de comportamento. Então, além da prevenção, órgãos de serviço social, saúde e a educação em casa e na escola, além dos tratamentos, e que a lei é inovadora e merece, né, o reconhecimento, uma lei corajosa que vem falar da internação cogente, obrigatória, compulsória, né? Se verificar que aquela pessoa não responde mais por si, o médico atestando isso, ela vai ser internada e ponto final. Essa inversão do custo da internação, né? Não, se depois vê que há excesso, desinterna, né? Mas não precisa pedir judicialmente para internar aquela pessoa obrigatoriamente. Bastante inovador e interessante.
E uma coisa para a gente já encaminhar para um fechamento é a questão do tráfico de drogas. Né? Porque o que nós percebemos? Às vezes a pessoa é presa, cumpre a pena, às vezes a pessoa faz o tratamento, termina o tratamento, o que acontece? Ela volta para casa. E ela volta para casa, ela sabe que ali perto da casa dela tem uma boca de fumo. Ela tem um amigo que vende droga. Ela tem outro amigo que usa droga e oferece para ele. Então ela volta para o mesmo ciclo vicioso da onde ela saiu, foi retirada, seja pela prisão, seja pelo tratamento. Então, se nós não tivermos esse senso crítico, né, de que essa pessoa não volte para viver da mesma forma que ela estava antes, né, a chance dela voltar a se perder no mundo das drogas cresce de novo. Se essa pessoa volta sem que ela seja mais preparada psicologicamente, a chance dela voltar a usar drogas é muito grande. Se essa pessoa não vai ter amparo familiar, a chance é grande de volta. Né? Se essa pessoa ela vem recebendo atuação preventiva da família, da educação, da publicidade de governo, né? Que às vezes a gente vê publicidade para tanta coisa e a publicidade constitucional, que é aquela de informação da sociedade, a gente quase não vê. Mostra que para essas pessoas o problema que as drogas causam, né? Não é que ela é boa ou que ela é ruim, o uso. A questão é mostrar o que vem depois, né? Para que as pessoas desenvolvam esse senso crítico. E por fim a questão do tráfico de drogas, né? Porque a gente sabe que só tem o traficante porque tem quem usa. Porque se a gente acha que o uso de entorpecente não faz mal, além de todos aqueles problemas, né, sociais que eu já comentei no início, que gravitam em torno do dependente químico, é o dependente químico que fomenta o traficante. E a atuação de traficantes, grandes traficantes e dos pequenos traficantes, nós sabemos, né, a quantidade de violência ligada na disputa por boca, na disputa por território, na disputa por poder, e a gente sabe que por trás de tudo isso, né, sejam pessoas pobres ou ricas, negras ou brancas, independente da condição sexual, são pessoas que querem mais dinheiro. Né? Então elas querem vender mais drogas, querem mais viciados, independente dos problemas que isso gera para a sociedade. Porque elas querem vender mais para ter mais condições de poder e mais condições financeiras. Tá? Então, o que nós tínhamos para conversar hoje era isso, né? Falar sobre a internação compulsória, obrigatória para dependentes, que agora está previsto na lei, e fazer essa análise crítica da questão da dependência. Né? Não essa análise simplista ou uma análise ideológica, eu sou a favor, eu sou contra, não sei, mas eu sou contra, eu sou a favor e arrumo argumentos. Para que a gente busque, né, nas outras ciências, busque na prática, né, as consequências, o porquê das drogas, né, e o que essa dependência química causa na nossa sociedade, na nossa família, as consequências gravíssimas que nós temos, até como forma de pensar nessa questão dos debates aí da liberação. Será que vai funcionar? Tem lugares que funcionou, como que foi feito? Lá está funcionando bem ou mal? Nós temos condições de fazer igual? Nossa realidade social e cultural é similar à daquele país, que normalmente não é, né? O Brasil é diferente de países europeus, é diferente de países da América do Norte. Tá? Fico à disposição, né? Até outro encontro, também em redes sociais. Muito obrigado.